O Império Mongol, sob o comando de Genghis Khan, transformou as tribos nômades da Ásia Central no maior império terrestre contíguo da história em pouco mais de um século. Estendia-se da Sibéria à Hungria e redefiniu a guerra e o comércio globais. Dê curtir, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. O prelúdio dessa era de domínio reside no isolamento e na brutalidade da vida nas estepes no final do século XII. Antes da unificação, o povo mongol não constituía uma única entidade política, mas sim uma miríade de clãs e tribos, mongóis, tártaros, queraitas, naimanos, em constante guerra pelo controle de pastagens, cavalos e poder. Essas tribos compartilhavam um estilo de vida nômade, essencialmente pastoril, dependendo de seus rebanhos de ovelhas, cabras e, sobretudo, cavalos. O cavalo mongol, pequeno, robusto e resistente, era o centro de sua existência, servindo como meio de transporte e alimento, através do leite de égua fermentado, o airag, e, crucialmente, a plataforma de guerra. A estrutura social era fluida e altamente meritocrática dentro dos clãs, mas brutalmente competitiva entre eles. Suas vidas eram definidas pelo nomadismo, pela autossuficiência e por um rígido código de honra, onde a traição e a vingança eram tão comuns quanto os invernos rigorosos. A lei da estepe era simples: a força fazia o direito. Invernos prolongados e secas periódicas frequentemente exacerbavam as tensões, levando os clãs a realizar ataques violentos para roubar gado e garantir recursos. Foi nesse ambiente de intensa competição e luta pela sobrevivência que Temujin nasceu, por volta de 1162. A infância de Temujin foi um teste de sobrevivência. Após o envenenamento de seu pai, Yesugei, líder do clã Borjigin, o jovem Temujin, sua mãe Hoelun e seus irmãos foram abandonados pelo próprio clã, forçados a viver como párias, caçando roedores e peixes para sobreviver. Essa experiência de privação e traição incutiu nele uma dureza implacável e uma profunda compreensão da fragilidade das lealdades tribais. O abandono e as humilhações que sofreu, incluindo sua própria captura e escravidão temporária pelo clã Taitiud, forjaram uma personalidade marcada pela necessidade de unidade inabalável e lealdade absoluta. A mãe de Temujin, Hoelun, desempenhou um papel crucial, incutindo em seus filhos a resiliência necessária para sobreviver. A ascensão de Temujin ao poder não foi um golpe de sorte, mas sim um processo trabalhoso e calculado de criação de alianças, demonstrações de lealdade e atos de força. Um de seus primeiros e mais importantes aliados foi Togrul Khan, dos Queraitas, um velho amigo de seu pai e de seu amigo de infância, Jamukha. Embora Jamukha e Temujin se tornassem rivais mortais, suas alianças iniciais permitiram que Temujin construísse uma base de poder militar. Por meio de uma série de campanhas estratégicas e diplomacia astuta, Temujin começou a absorver ou destruir tribos rivais. A chave para seu gênio residia não apenas na batalha, mas em sua capacidade de transcender lealdades de sangue e criar uma nova identidade militar baseada no mérito. Ao contrário das estruturas tribais anteriores, onde a pilhagem e a posição eram distribuídas por laços de parentesco, Temujin promovia seus generais com base em sua habilidade e lealdade, nökers. Essa meritocracia radical foi fundamental para a coesão de seu exército. Ao integrar os guerreiros derrotados em suas próprias fileiras, com seus filhos e famílias sob sua proteção, ele garantiu que os inimigos derrotados tivessem um interesse pessoal em seu sucesso. Os mongóis derrotados tornaram-se mongóis leais. O momento culminante de sua unificação ocorreu em 1206. Em uma grande assembleia ou Kurultai dos líderes tribais às margens do rio Onon, Temujin foi proclamado Genghis Khan, um título que significa governante universal. O Império Mongol, ou Ik-Mongol Uls, a grande nação mongol, havia nascido. A proclamação não foi apenas uma mudança de título, foi o ponto de virada em que as disputas tribais foram substituídas por um Estado unificado e centralizado com um propósito transcendente: governar o mundo. Com a estepe consolidada, o recém-empossado Genghis Khan voltou seu olhar para os mundos mais ricos e estáveis que circundavam sua terra natal.
O principal objetivo das primeiras campanhas não era simplesmente a conquista territorial, mas sim a necessidade econômica, garantir rotas comerciais, obter bens de luxo e, crucialmente, manter unido um exército cujo principal propósito era a guerra e a obtenção de pilhagem. O nomadismo mongol havia atingido um limite, e somente a expansão poderia sustentar a unidade recém-conquistada. O domínio militar dos mongóis, o segredo do seu sucesso, baseava-se em diversos fatores que, combinados, criaram uma força de combate praticamente invencível para a sua época. Em primeiro lugar, a cavalaria ligeira e a logística eram incomparáveis em mobilidade e velocidade. Os guerreiros mongóis eram exímios cavaleiros desde a infância. Eles podiam cavalgar por dias com paradas mínimas, usando vários cavalos reservas por guerreiro, garantindo que sempre tivessem montarias descansadas. Eles sobreviveram comendo leite de égua fermentado, airag, e carne seca, biltong. Sua principal arma era o arco composto mongol, uma maravilha da tecnologia militar. Poderoso mesmo a galope, este arco permitia aos mongóis disparar flechas com precisão devastadora a distâncias maiores do que a maioria dos seus oponentes, empregando táticas de atirar e correr que dizimavam exércitos pesados e sedentários. Em segundo lugar, a disciplina e a organização deles foram impecáveis. Gengis Khan instituiu o sistema decimal para organizar seu exército. 10 homens formavam uma unidade Arban, 10 Arbans um Jagun, 100. 10 Jaguns um Mingan, 1000. E 10 Mingans um Tumen, 10.000. Essa estrutura decimal assegurava uma cadeia de comando clara e permitia uma coordenação eficiente de grandes contingentes de tropas, mesmo a grandes distâncias, facilitando manobras complexas como o duplo envolvimento e as retiradas simuladas. A desobediência e a deserção eram punidas com a morte para toda a unidade, o que garantia uma disciplina de ferro. Em terceiro lugar, a espionagem e o planejamento foram cruciais. Antes de cada campanha, os exploradores mongóis, Jarral, reuniam informações detalhadas sobre o terreno, o clima, as rotas comerciais e as forças inimigas, o que lhes permitia atacar onde o inimigo era mais fraco ou menos preparado. O engano e a guerra psicológica eram ferramentas essenciais. Por fim, sua capacidade de adaptação permitiu que superassem as fraquezas. Inicialmente, os mongóis não eram especialistas em guerra de cerco, um requisito para a conquista de cidades fortificadas. No entanto, eles aprenderam rapidamente. Ao capturar engenheiros e especialistas chineses e persas, eles logo dominaram o uso de catapultas, trabucos e máquinas de cerco, transformando a força de trabalho cativa em um componente essencial de sua máquina de conquista. A primeira potência sedentária a sentir o peso da nova máquina de guerra foi a dinastia Jin, que controlava o norte da China. Antes de atacar os Jin, Genghis Khan assegurou seu flanco ocidental, derrotando a dinastia Xixia Ocidental, que servia como uma zona tampão entre os mongóis e os Jin. A conquista de Xixia proporcionou conhecimentos valiosos sobre guerra de cerco e, crucialmente, permitiu aos mongóis cercar estrategicamente os Jin. As campanhas contra os Jin, que começaram por volta de 1211, foram um verdadeiro teste de fogo para o exército mongol. Os mongóis enfrentaram pela primeira vez guerras de cerco em larga escala e as defesas fortificadas das cidades chinesas. Apesar de os Jin possuírem exércitos enormes e a Grande Muralha como defesa, a mobilidade dos mongóis permitiu que eles contornassem as defesas estáticas. Embora inicialmente sobrecarregados pelos desafios da guerra de cerco, a engenhosidade e a capacidade de adaptação dos mongóis, que frequentemente utilizavam prisioneiros e especialistas chineses capturados para construir e operar máquinas de cerco, permitiram-lhes superar as barreiras. A captura e o saque de Zhongdu, atual Pequim, em 1215 foram atos brutais que causaram grande comoção na Ásia, sinalizando o surgimento de um novo e aterrador poder. Embora a dinastia Jin não tenha sido completamente destruída até 1234 sob o comando de Ögödei Khan, seu poder foi quebrado e Genghis Khan garantiu um vasto saque e uma base de operações. A expansão para o oeste foi desencadeada ironicamente por um ato de traição.
Gengis Khan procurou estabelecer relações comerciais estáveis com o Império de Khorásmia, uma potência muçulmana que controlava vastas extensões da Pérsia e da Ásia Central. Em 1218, ele enviou uma caravana com várias centenas de mercadores e uma delegação diplomática a Otrar. O governador de Otrar, Inalchu, acusou os mongóis de espionagem, confiscou seus bens e executou a delegação. Quando Gengis Khan exigiu reparações e a rendição de Inalchu, Shah Maomé II de Khorésm não só recusou, como também executou o embaixador mongol restante. Este ato, visto como uma afronta direta e uma violação das leis estabelecidas do comércio e da hospitalidade, Yosun, desencadeou a fúria de Genghis. Entre 1219 e 1221, Gengis Khan e seus generais lideraram uma campanha devastadora pela Ásia Central. Cidades prósperas como Bukhara, Samarcanda e Urgench foram sitiadas, capturadas e, em muitos casos, reduzidas a escombros. A brutalidade da campanha não foi gratuita. Foi uma tática calculada para instigar o terror e garantir a rendição imediata de futuras cidades. Estima-se que milhões de pessoas morreram e que os sistemas de irrigação, a fonte de vida da região, foram destruídos por gerações. A campanha foi notável não apenas pela sua brutalidade, mas também pelo uso de táticas inovadoras. Gengis Khan dividiu seu exército em várias colunas, cercando e aniquilando o inimigo e a população civil. Subutai e a cavalaria de Jeb, em um ataque de longo alcance, perseguiram o Shah Maomé II através da Pérsia até uma ilha no Mar Cáspio. Um dos maiores feitos da cavalaria na história. Esta campanha demonstrou que nenhum poder, por mais rico ou bem defendido que fosse, estava a salvo. Gengis Khan morreu em 1227, quando estava concluindo a destruição da dinastia Xia Ocidental, deixando para trás um império que se estendia do Pacífico ao Mar Cáspio. Seu sepultamento foi envolto em segredo, uma prática destinada a proteger seu descanso eterno e manter a aura mística de seu poder. Seu legado, no entanto, transcendeu a conquista militar. Ele estabeleceu um código de leis orais e escritas, o Yasa, ou lei, que regulamentava a vida civil e militar, promovendo a unidade e a obediência dentro do império. O Yasa não se tratava de um código penal detalhado como o direito romano, mas sim de uma coleção de decretos e regras gerais que enfatizavam a lealdade, a disciplina e a justiça. Proibia o roubo e a mentira. Exigia tolerância religiosa, desde que os impostos fossem pagos, e estabelecia regras claras para a guerra e a distribuição dos despojos. O Yasa foi o cimento legal e moral que manteve unido o vasto, mas culturalmente diverso, império após a sua morte. Após sua morte, o império foi dividido entre seus 4 filhos e seus descendentes, seguindo a tradição mongol, na forma de ulus, reinos ou domínios. Mas com a estipulação de que o grande Khan, ele governaria todos eles a partir da capital original, Karakorum. O primeiro sucessor de Gengis Khan foi seu terceiro filho, Ögedei Khan, que foi eleito em um Kurultai em 1229. Ögedei Khan presidiu a Era de Ouro do Império Unido. Ele não era apenas um líder militar competente, mas também um administrador astuto. Durante seu reinado, a capital, Karakorum, foi construída e fortificada. E um sistema postal foi estabelecido, o Yam, com estações de retransmissão por todo o império, e uma administração civil baseada em modelos chineses e persas foi consolidada. Sob o comando de Ögedei, a expansão continuou em ritmo acelerado. Em 1234, os mongóis finalmente destruíram a dinastia Jin, completando sua conquista do norte da China. Mas a empreitada mais famosa desse período foi a invasão da Europa. Lideradas por Batu Khan, neto de Gengis Khan, e pelo brilhante general Subutai, as forças mongóis lançaram-se para o oeste a partir de 1237. Os ricos e fragmentados principados russos, carentes de unidade política e militar, caíram um após o outro. Cidades como Ryazan, Kolomna e Moscou foram devastadas. A cavalaria mongol, avançando através dos rios congelados no inverno, época em que as defesas sedentárias estavam paralisadas, já que se esperava que os exércitos atacassem na primavera ou no verão, alcançou uma vantagem estratégica decisiva. A utilização do inverno como época de ataque representou um choque logístico e psicológico para os russos.
A resistência de algumas cidades, como Kozelsk, foi heróica, mas inútil diante da determinação mongol. Após subjugar a Rússia, os mongóis se dividiram para invadir a Europa Central em um ataque coordenado. Um exército mongol sob o comando de Kadan destruiu uma força combinada de poloneses, alemães e cavaleiros teutônicos na Batalha de Legnica, 1241. O duque Henrique I, o Piedoso, da Silésia, morreu em combate. Quase simultaneamente na Batalha de Mory, 1241, o exército principal, liderado por Batu e Subutai, esmagou o exército húngaro do rei Bela IV. Os mongóis usaram uma retirada fingida e uma manobra de flanqueamento maciça para aniquilar os húngaros. A Europa entrou em pânico. Temia-se que o flagelo de Deus se alastrasse pelo Atlântico. No entanto, em meio à euforia da vitória, a notícia da morte de Ogodei Khan chegou a Batu em 1241. Segundo a lei mongol, todos os príncipes de sangue eram obrigados a retornar à estepe para participar do Kurultai para escolher o próximo grande Khan. Essa retirada, embora puramente acidental de uma perspectiva europeia, salvou o continente ocidental da conquista total. Batu Khan, no entanto, estabeleceu-se nas estepes do rio Volga, fundando o Ulus, reino, conhecido como Horda Dourada, que exerceria soberania implacável sobre a Rússia por mais de 2 séculos. Curta, inscreva-se e compartilhe. O período entre 1241 e 1259 testemunhou uma intensa consolidação e as últimas grandes ondas de expansão sob os sucessores de Ogodei. Guyuk, cujo reinado foi breve, e mais tarde, Möngke Khan, neto de Genghis Khan, que foi eleito em 1251. Möngke, um líder forte, procurou restaurar o poder central do grande Khan sobre os Zulus e embarcou em 2 campanhas simultâneas de grande escala para consolidar o domínio mongol. A primeira campanha, sob o comando de Kublai Khan, outro neto de Genghis Khan, teve como foco a conquista da poderosa dinastia Song no sul da China. Essa seria uma luta longa e difícil, pois os Song eram especialistas em guerra naval e nas fortificações do sul. A segunda, e talvez mais dramática, foi a campanha no Oriente Médio liderada por Hulagu Khan, irmão de Kublai. A missão de Hulagu era destruir o reduto dos assassinos Nizari no Irã e subjugar o califado Abássida em Bagdá. Em 1258, Hulagu liderou seu exército pela Pérsia e capturou Bagdá, o coração do mundo islâmico e a sede do califado Abássida. A cidade foi saqueada e o califa Al-Mustasim foi executado. Este evento marcou uma virada cultural e histórica para o Islã. A biblioteca de Bagdá, com seus manuscritos de valor inestimável, foi destruída e estima-se que o massacre tenha custado centenas de milhares de vidas. A campanha de Hulagu prosseguiu pela Síria, mas seu avanço foi interrompido em 1260 na Batalha de Ain Jalut pelo exército mameluco do Egito. Essa batalha representou a primeira derrota decisiva dos mongóis em campo aberto e estabeleceu o rio Eufrates como o limite ocidental do avanço mongol. Contudo, à medida que o império crescia, também crescia a tensão interna entre as várias facções, os Zulus ou Khanatos. A distância, as diferenças culturais, especialmente a influência do Islã no Ilkhanato e na Horda Dourada, e as disputas sobre a sucessão e a distribuição de riquezas levaram à fragmentação. A morte de Möngke Khan em 1259 desencadeou uma guerra civil entre seus irmãos Kublai Khan e Arik Böke, pela sucessão ao título de Grande Khan. Embora Kublai Khan tenha saído vitorioso, essa guerra civil toluída marcou o fim do Império Mongol unificado. O vasto domínio fragmentou-se em 4 khanatos principais, cada um atuando de forma semi-independente, embora nominalmente sob a soberania do Grande Khan na China. O legado de Genghis Khan manifestou-se em 4 grandes potências regionais, cada uma adaptando-se ao seu ambiente cultural e geográfico. A dinastia Yuan, fundada por Kublai Khan, transferiu a capital de Karakorum para Kambalik, Pequim. Kublai completou a conquista da dinastia Song em 1279, estabelecendo uma dinastia mongol sobre toda a China. Apesar de ser considerado o Grande Khan, seu foco era governar a China, adotando muitas das estruturas administrativas chinesas. A dinastia Yuan durou até 1368, quando foi derrubada pela dinastia Ming.
O Ilkhanato, fundado por Hulagu Khan, abrangia a Pérsia, a Mesopotâmia e partes da Anatólia. Este Khanato foi islamizado e, com o tempo, converteu-se ao Islã, começando com o Ilkhan Ghazan no final do século XIII. Manteve uma forte influência sobre a Pérsia e o Levante, tornando-se um centro de grande florescimento cultural e científico persa-mongol. O Khanato de Chagatai controlava o coração da antiga Ásia Central, a pátria original dos mongóis. Essa região tornou-se um centro de constante instabilidade e conflito com os mongóis, frequentemente resistindo à centralização tanto pelos Yuan quanto pelo Ilkhanato. Foi a base de poder de Timur, Tamerlão, um século depois. Por fim, a Horda Dourada, fundada por Batu Khan, manteve o controle sobre os principados russos e as estepes pônticas a partir de sua capital em Sarai, às margens do rio Volga. Os príncipes russos foram forçados a pagar tributo e obter um jarlig, patente do Khan para governar. Essa regra, conhecida como Jugo Tártaro, perdurou até 1480 e teve um profundo impacto na centralização do poder russo, especialmente em Moscou. Apesar de sua fragmentação política, a unificação da Mongólia teve um impacto transformador no mundo. Este período, muitas vezes conhecido como a Pax Mongolica, facilitou um nível sem precedentes de comunicação e comércio ao longo da Rota da Seda. Ao eliminar barreiras alfandegárias, proteger caravanas de bandidos e estabelecer um sistema jurídico comum em toda a região, a Pax Mongólica, baseada no Yassa, criou o primeiro sistema de comércio transcontinental verdadeiramente integrado. Os mongóis, embora implacáveis em suas conquistas, eram notavelmente tolerantes com religiões e culturas, desde que os impostos fossem pagos e a lealdade ao Khan fosse mantida. Essa tolerância permitiu que viajantes como Marco Polo e monges como Guilherme de Rubruck viajassem com segurança por seu vasto império, facilitando a troca de ideias, tecnologias e mercadorias. O fluxo de conhecimento ocorreu principalmente do Oriente para o Ocidente, com a pólvora chinesa, a imprensa, o papel moeda, o conhecimento médico avançado, as técnicas cartográficas e a bússola chegando à Europa. Essa troca foi crucial, pois o contato com as tecnologias asiáticas acelerou o desenvolvimento da Europa, lançando as bases para o Renascimento. Infelizmente, a Pax Mongólica isso também facilitou a transmissão da peste. A peste negra, que teve origem na Ásia, espalhou-se devastadoramente pela Eurásia em meados do século XIV. As rotas comerciais mongóis, rápidas e seguras, tornaram-se vias de acesso facilitado para doenças, dizimando a população da China, do mundo islâmico e da Europa, com profundas consequências sociais e econômicas. O legado final do Império Mongol é complexo e contraditório. Por um lado, foi responsável por destruição em massa e uma perda de vidas incalculável. Cidades e sistemas de irrigação foram destruídos e o mapa demográfico e político da Ásia foi reescrito com sangue. A reputação de Genghis Khan e seus sucessores foi construída sobre o terror calculado que alterou a forma como as nações interagiam. Por outro lado, a unificação mongol foi um catalisador para o início da modernidade. Ao conectar o Ocidente e o Oriente, eles aceleraram a disseminação de informações e tecnologia, abrindo caminho indiretamente para o Renascimento europeu e a Era das Grandes Navegações. Na Rússia, o jugo da Horda Dourada forçou a unificação e a centralização do poder em torno de Moscou, que emergiu como a potência dominante no século XV, ao adotar muitas das técnicas militares e fiscais mongóis, levando ao nascimento do moderno Estado russo. Na China, a dinastia Yuan estabeleceu um precedente para o domínio estrangeiro sobre toda a China. E sua administração centralizada, embora criticada, influenciou dinastias posteriores. No Oriente Médio, o Ilkhanato transformou a política da região. Embora a queda de Bagdá tenha sido uma catástrofe, o Ilkhanato tornou-se um centro de síntese cultural, onde astrônomos persas e administradores mongóis moldaram novos desenvolvimentos científicos e institucionais. A figura de Genghis Khan permanece o arquétipo do conquistador nômade. Um líder que, com uma visão implacável e uma máquina militar bem azeitada, alcançou o que nenhuma força havia alcançado antes: unir um mundo vasto e diverso sob uma única bandeira. O maior império terrestre já visto foi
Em última análise, um fenômeno de organização militar e política que demonstrou o poder da unidade e do gênio estratégico na maior escala da história da humanidade. Para compreender plenamente o sucesso militar do Império, é fundamental examinar a cultura que o sustentou. A sociedade mongol era baseada no conceito de ulus, não apenas como uma subdivisão territorial, mas também como herança de pessoas, gado e terras. O indivíduo existia para o clã, e o clã para o khan. Ao contrário das sociedades sedentárias da época, as mulheres mongóis desfrutavam de um status consideravelmente mais elevado. Mulheres da nobreza como Hoelun, mãe de Genghis Khan, e Töregene Hatun, esposa de Ogodei, podiam influenciar a política, administrar grandes territórios e até mesmo governar como regentes durante os interregnos. Töregene, por exemplo, governou o império por 5 anos após a morte de Ogodei, demonstrando a capacidade de liderança feminina na cultura das estepes. As mulheres eram essenciais para a administração de ger, yurta e para tarefas pastorais, e sua resiliência era altamente valorizada. A religião original dos mongóis era o xamanismo, centrado na adoração do céu eterno, Tengri. No entanto, o Yasa garantia a liberdade religiosa. Essa tolerância não era altruísmo, mas pragmatismo. Ao proteger budistas, cristãos nestorianos, muçulmanos e taoístas, Genghis Khan garantiu que os especialistas e a mão de obra qualificada dessas comunidades pudessem trabalhar para o império sem medo de perseguição, centralizando sua lealdade ao Khan, em vez de aos seus governantes locais. Möngke Khan, por exemplo, promoveu debates religiosos em Karakorum, ouvindo representantes de todas as principais religiões. O Yam, o sistema de correios, foi uma das inovações administrativas mais importantes. Era um sistema de estações de retransmissão e pontos de controle, o Urtu, que se estendia por todo o império. O Yam permitia que mensageiros viajassem até 250 km por dia, transportando informações militares e administrativas vitais para a capital e de volta aos confins do império. Para viajantes autorizados, o paisa, uma placa de identificação de metal, geralmente feita de ouro ou prata, garantia comida, abrigo e cavalos frescos em todas as estações do ano, possibilitando a comunicação rápida que a vasta escala do império exigia. Embora o Império Mongol, unificado, tenha chegado ao fim com a Guerra Civil Toluída em 1260, os Khanatos continuaram a exercer um poder formidável. No entanto, todos acabaram por declinar por razões semelhantes: assimilação cultural e conflitos internos. Os mongóis na China tornaram-se mais sedentários e assimilaram-se à cultura chinesa, o que diluiu sua identidade militar. Uma série de desastres naturais, administrações ineficientes e revoltas camponesas, como a rebelião dos Turbantes Vermelhos, levaram à expulsão dos mongóis da China em 1368. O Ilkhanato, com a adoção do Islã e da cultura persa, fragmentou sua identidade mongola original no século XIV. A Horda Dourada manteve sua estrutura nômade por mais tempo, mas foi enfraquecida por lutas internas e pelo crescente poder de Moscou. Fragmentou-se nos Khanatos de Kazan, Astrakhan e Crimeia, sendo este último o mais duradouro. A história da Mongólia teve um ressurgimento dramático com a figura de Timur, Tamerlão, no final do século XIV. Timur, um turco-mongol da região de Chagatai, considerava-se o herdeiro de Genghis Khan. Embora não fosse um descendente direto, ele usou a legitimidade da linhagem de Genghis para construir um vasto império na Ásia Central, Pérsia e Índia. As conquistas de Tamerlão repetiram a brutalidade e a audácia militar de seus antecessores, demonstrando que o gênio estratégico mongol ainda persistia nas estepes. Seu legado, o Império Timúrida, tornou-se um grande centro de arte e conhecimento islâmico. O maior império terrestre já visto foi, em última análise, um fenômeno de organização militar e política que demonstrou o poder da unidade e do gênio estratégico na maior escala da história da humanidade. A figura de Genghis Khan, o líder que transformou um grupo de tribos no maior império que o mundo já conheceu, permanece um testemunho do poder da liderança visionária e da disciplina implacável, cujo eco ressoa até hoje na geopolítica da Eurásia. O impacto do Império Mongol transcende a história política.
Estudos genéticos modernos sugerem que um número surpreendentemente alto de homens que vivem hoje na área do antigo Império Mongol, estimado em cerca de 0,5% da população masculina mundial, compartilham o mesmo cromossomo YT, cuja origem pode ser rastreada até Gengis Khan ou um parente próximo. Embora os estudos apresentem controvérsias quanto à identidade exata do ancestral, eles ilustram a escala demográfica da influência do Império. Em um sentido geopolítico mais amplo, o legado mongol foi o precursor involuntário da globalização. Ao conectar o Oriente e o Ocidente, eles criaram um mundo insular, eurasiático único em termos de comércio, migração e, crucialmente, patógenos. A Pax Mongolica não transportava apenas seda e especiarias, mas também ideias e o motor das doenças, demonstrando a inevitável interconexão do mundo. O Império Mongol foi, em sua essência, uma força para mudanças radicais. Destruiu fronteiras, derrubou civilizações antigas e, ao fazê-lo, forçou as sociedades sobreviventes a se adaptarem, centralizarem-se e, por fim, modernizarem-se, abrindo caminho para a era moderna. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!